E aí, pessoal, beleza? Você também se sente confuso com essa quantidade enorme de tecnologias que surgem todos os dias? Sim, vivemos num mundo próspero e muitas tecnologias, principalmente open source, vão surgindo todos os dias. Mas é claro que isso tem um efeito colateral, que é muitas pessoas que estão começando ou que já têm um tempo no mercado não conseguem se adaptar, não conseguem absorver tudo que está acontecendo e se sentem um pouco deslocadas, um pouco perdidas com essa quantidade de tecnologias. Então eu fiz um mapa hoje para mostrar para você que aborda um pouco dessas tecnologias, um pouco das divisões, um pouco dos conceitos por trás das tecnologias também. Então se você está querendo ser guiado para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo de novo, o que tem de interessante, dá uma olhada parte a parte nesse vídeo com calma. Cada parte eu vou explicar tanto a parte técnica que está surgindo, quanto os conceitos, métodos e também as coisas que um programador super full stack precisa aprender, desenvolver, dominar para ser preciso no seu trabalho e cada vez mais ter propósito e valor no que faz, cada vez mais fazer coisas que vão impactar de verdade. Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então chegamos aqui no nosso mapa, né? Nesse mapa a gente vai conseguir visualizar as habilidades de um super full stack, tanto do lado técnico como do lado não técnico. E vamos explorar um pouco das tecnologias que estão sendo usadas, tentar desmistificar um pouco algumas confusões e dar algumas explicações simplificadas, é claro, sobre a função de cada uma dessas coisas e no que você pode ou não se especializar mais, como escolher um bom leque, né, dessas ferramentas para conseguir abranger bastante o desenvolvimento web, ok? Show! Então, como eu disse, existem dois lados da mesma moeda aqui, que é habilidades técnicas, que são habilidades que você usa no desenvolvimento mesmo, no dia a dia de desenvolvimento, que são as linguagens, os frameworks, coisas que são informações que você precisa aprender para operar a criação de código, e também as não técnicas, que são informações que você precisa aprender para operar basicamente a sua própria mente, basicamente para trabalhar em equipe de maneira concisa, para poder efetivamente fazer o código ter um porquê ser desenvolvido. Então vamos lá, vamos começar pelas habilidades técnicas, que são habilidades mais simples de serem compreendidas, que vocês estão mais habituados. Existem vários aspectos das habilidades técnicas, tá? Entre elas, existem as ferramentas que todo programador tem que conhecer e dominar. Existem algumas metodologias que é muito interessante que você aprenda para poder ter um fluxo de trabalho mais saudável e que funcione melhor. Também, para quem gosta da área mobile, o full stack também pode saber um pouco ali de mobile, ou pelo menos compreender como o mobile funciona para poder criar APIs melhores para o mobile. Também tem o lado back-end, que aí vem Rails, aí vem Node, vem todas essas coisas que ficam no servidor. Também tem práticas que são importantes, que todo programador, independente da linguagem que ele esteja, independente do ambiente que ele esteja, essas práticas ele tem que saber. Claro, eu vou expandindo aqui, mostrando uma por uma, mas eu estou dando um apanhado geral para você entender melhor. Também existem as coisas que estão na cloud, que você precisa aprender. Eu agrupei chamando de cloud coisas como hosts de imagem, e algumas tecnologias bem interessantes que você precisa dominar para conseguir ter seu site online, para conseguir ter sua API online, ok? Outra coisa importante também, que o full stack, eu falo full stack quando eu me refiro ao stack normal, né, do full stack, que é o front-end, back-end, um pouco de server-side, e super full stack quando aborda questões também comportamentais, maneiras de se portar diante do trabalho, ok? Então, aqui que também já faz parte do fluxo do full stack normal, o front-end. O front-end, para quem não sabe, é aquela parte que fica visível, né, para o cliente, que é o HTML, o CSS, o JavaScript. Então, o front-end é aí que você encontra o Bootstrap,
É aí que você encontra o Materialize, o Foundation, já já a gente vai falar sobre tudo isso. Então, com certeza você já tem alguma experiência, né, com front-end, já viu funcionando e você, quando entra num site, o que você vê é o front-end. Então, back-end é a parte que fica no servidor alimentando o front-end com informações. Então, o front-end basicamente fica ali pedindo as informações para o back-end, ok? Também outro aspecto que geralmente o full stack não toca muito, mas que o super full stack tem que tocar, que eu acho importantíssimo que você compreenda, é planejamento. As coisas não são feitas do nada. Você não faz as coisas sem razão. E planejamento é a habilidade de sintetizar em palavras, imagens, mockups, o que você tem que efetivamente fazer. É uma maneira de você não sair codando igual um maluco e realmente parar, respirar e pensar, peraí, eu estou fazendo isso aqui por quê? Ou como é que eu vou fazer? Qual vai ser o stack do meu projeto? Quais tecnologias eu vou usar? Eu sempre tenho que usar as mesmas tecnologias? Ou eu posso basear as tecnologias que eu vou usar no projeto que eu estou inserido, ok? É uma maneira muito mais consciente de desenvolver, e a gente vai falar disso já já, tá? Então, existem todas essas ferramentas. Vamos começar então falando da parte de ferramentas mesmo. Vamos começar a falar das ferramentas que geralmente o programador tem que conhecer. A primeira delas é a mais básica, né? É o Git. O Git é para você versionar o seu código, é para você ter o seu código ali salvo no GitHub, no GitLab, no Bitbucket, em qualquer um desses lugares em que você possa deixar o seu código versionado. Versionado é o seguinte, você vai ter várias versões do seu código lá, fez uma mudança, você vai ter o código antigo e o código atual, e você vai poder mudar entre elas. Então, se você fez um código incorreto, você pode voltar no passado, voltar para onde funcionava. Se você trabalha com uma equipe, imagina que o projeto vai tendo várias versões na máquina de várias pessoas, e tudo isso fica na cloud em versões, ok? Então, o Git é obrigatório que você domine para ser um programador, e é muito improvável que você vá numa empresa que não use Git, ok? Editores é uma das ferramentas principais, né? Outros frameworks, assim como do lado do PHP, do Java, alguns usam IDEs, né? IDEs são mais completas do que simples editores, mas eu estou usando os editores porque o foco principal hoje em dia são editores. Editores são editores de texto simples, mas que dão uma maior produtividade. Ao invés de você abrir o bloco de notas e sair criando os arquivos do seu software, você usa um editor como o Atom, Sublime, o Visual Studio Code. Então esses caras eles dão mais poder. Por exemplo, tanto o Atom, Sublime, VS Code você pode integrar com o Git, subir o seu código clicando em um botão, escrevendo apenas uma frase, ao invés de ter que controlar o Git pelo terminal. Você também consegue fazer uma checagem de sintaxe para ver se o que você escreveu está certo ou não está certo. Os editores eles te ajudam então a ter produtividade no dia a dia, ok? Outras ferramentas também interessantes de você conhecer é o Docker Compose, DB Designer. Só estudando alguns exemplos. Veja bem, esse mapa não visa abranger tudo o que existe. Se eu tivesse que colocar tudo o que existe aqui, não daria nem para ler. São milhões e milhões de coisas. Felizmente, a gente vive num mundo muito feliz hoje em dia. Como eu disse nas aulas anteriores, né? A gente vive num mundo de compartilhamento. Nos vídeos anteriores, a gente vive num mundo de compartilhamento. E o open source é muito forte hoje. Então tem muita gente criando muita ferramenta incrível. E isso faz com que a gente tenha um overflow, né, até de ferramentas. Então assim, o Docker, para quem não sabe, ele serve para criar ali seus ambientes isolados, para desenvolver, para não precisar ter nada instalado na máquina. Por exemplo, eu não desenvolvo, eu não tenho Rails instalado na minha máquina. Eu crio ali meus containers Dockers para que eles tenham o Rails dentro, ok? Então, ter o Docker vai facilitar muito a sua vida e deixar seu processo mais profissional de desenvolvimento. O Docker Compose é uma ferramenta que orquestra várias máquinas ali Docker, ele junta todos esses containers, esses serviços e permite você ter um projeto completo, ou seja, ter ali seu Rails rodando, ter o seu Postgres, ter o seu Redis, ter o Django rodando, ter o Express.js rodando, tudo ali dentro de uma maneira bem mais simples, ok?
DB Designer é uma ferramenta que eu gosto de usar para desenhar bancos de dados, a gente vai chegar nessa parte. Só quis listar aqui algumas ferramentas. Veja bem, de tudo isso que eu acho mais significante, Git e aprender a usar um bom editor de texto, e o Docker também, é claro, que é extremamente importante. Show? Então, de ferramentas é isso, pessoal, tem bastante coisa, é claro. Metodologias, as metodologias, quando eu me refiro aqui, eu estou falando dos métodos ágeis, né? Talvez pelo nome métodos ágeis você não ligue ao nome, as coisas, mas, por exemplo, Scrum, você já deve ter vivido alguma experiência de usarem o Scrum na sua equipe, XP, ou também uma coisa que não é como Scrum ou XP, mas que está relacionada aos métodos ágeis, o Design Sprint também para validar MVP, se vale a pena construir ou não um projeto. São técnicas de organização, são ferramentas. Eu digo que elas são habilidades técnicas porque elas seguem um ritmo, certo? Elas não são uma coisa mais abstrata como habilidades não técnicas, mas ao mesmo tempo elas não lidam direto com o código, mas sim com a organização da equipe, com a organização do desenvolvimento do projeto. Então, se você não conhece os métodos ágeis, dá uma pesquisada, isso vai mudar a sua maneira de olhar para os projetos e também vai enriquecer muito o seu dia a dia de programação, tá? Coisas como pair programming saíram dos métodos ágeis, TDD, coisas assim que a gente usa hoje um pouco desassociados até do ágil, surgem do ágil, né? E surgem para melhorar o nosso dia a dia de programação. Show? Então, em habilidades técnicas é importante que você conheça algumas metodologias. Eu só listei algum, viu? Existem vários frameworks de métodos ágeis, tá bom? Esses são só alguns para a gente não se prender tanto. Eu vou deixar o mobile para depois. Eu vou para o back-end e front-end, que são mais comuns de serem vistos, tá? Na parte de full stack. No back-end, como você sabe, ele fica no servidor e ele tem banco de dados, ele tem linguagens, ele tem frameworks que você tem que saber e muitas delas estão mais em alta do que as outras, mas isso não quer dizer que uma tem mais valor que a outra. Depende do seu projeto, depende da equipe que você tem, depende dos conhecimentos da sua equipe, depende do projeto que você vai fazer, se existe dentro desses frameworks bibliotecas que vão te ajudar a fazer esse projeto de uma maneira mais fácil, tá bom? Se a gente tiver que falar de banco de dados, existem duas categorias principais aí, que são os SQLs e os NoSQL, né? Os SQLs são bancos como MySQL, PostgreSQL, existe também os NoSQL. Os NoSQLs como Redis, MongoDB, Memcache. O SQL, pessoal, para quem não sabe, são bancos de dados que têm tabelas fixas, ele tem ali suas colunas, né? Por exemplo, você tem a tabela, você pode ter uma tabela, por exemplo, finanças, e lá dentro vai ter uma tabela total, qualquer coisa assim, é só um exemplo. E já no NoSQL não existe uma tabela fixa, você não precisa fixar a tabela para depois inserir dados, você insere dados sem fixar a tabela, como no caso do Mongo, usando o JSON e coisas assim, ok? Então, existe esse lado SQL que você pode saber, existe o NoSQL. Eu recomendo que você conheça pelo menos o MongoDB do NoSQL, entenda se vale ou não a pena no seu contexto. Eu gosto bastante, uso até com Rails mesmo, de vez em quando em alguns projetos, e é bem bacana, tá bom? Do lado do SQL, Postgres é bem legal também. Show? Então, no banco de dados você tem várias opções, não só essas, é claro, mas eu recomendo que você pelo menos aprenda um SQL e um NoSQL, tá? E no meu caso eu recomendo principalmente o Postgre e o Mongo. É claro que naturalmente o meu mapa tem mais um viés Rails, porque o meu principal foco é Rails. Mas não quer dizer que as outras ferramentas não tenham o mesmo mérito do Rails. Na verdade, eu acho que existem ferramentas tão incríveis quanto. É só a minha maneira mais comum de ver as coisas, tá? Linguagens existem várias, eu listei aqui só algumas, né? Ruby, Python, PHP, C Sharp, Java, Elixir agora, Go, C, C++, JavaScript, GraphQL, que é uma linguagem aí do Facebook para fazer consultas, né? Que vem causando um pouco de estranheza no mercado e também de interesse. GraphQL é bem legal também. Então tem bastante linguagens, né? Linguagem é o que você realmente escreve ali, que vai ser compilado, interpretado e entendido pela máquina, tá? Então essas são as linguagens
principais que estão rolando, mas existem muitas outras, não se esqueça disso. E frameworks, né? Frameworks eu selecionei só alguns aqui. Frameworks geralmente são pessoas que precisavam fazer certos projetos, sabiam que um projeto geralmente precisa ter X arquivos de um tipo, X arquivos de outro, e aí criaram um framework. Um framework nada mais é do que um conjunto de arquivos que se imagina que projetos daquela natureza vão precisar. Por exemplo, Ruby on Rails, ele nasce ali do Basecamp, né, que ele era usado para fazer o Basecamp, aí extraíram ele de um projeto. Então, imagina-se que todo projeto web, ou que muitos projetos web, vão precisar de, por exemplo, um MVC para gerenciar as coisas, vão precisar, mais atualmente, como um Action Cable, parte de WebSocket, vão precisar falar com um banco de dados, como o Active Record, que faz ali um meio de campo. Então, um framework, não se assuste, não é nada mais do que alguém que pegou alguma linguagem, escreveu vários arquivos e falou assim, peraí, eu acho que a maior parte dos sites vai precisar disso, ou a maior parte das APIs vai precisar disso. E aí lançou, a comunidade gostou, a comunidade foi melhorando aquele framework, geralmente os frameworks são open source, e aí foram melhorando, e aí a gente tem algo estável, como o Ruby on Rails, que já está na versão 5. E o Django também, que nasce ali do Python, com a mesma ideia, né, de ser um preset, né, já para sites também. Tem o Express.js, que roda ali com o seu JavaScript, o Phoenix, que é do Elixir, o Laravel, que é do PHP, e o Sinatra, que também é do Ruby. O Sinatra já é uma coisa mais leve ali, feita em Ruby também. Então você entende que existem as linguagens, existem os frameworks, eles não são a mesma coisa. Linguagem é o que você escreve. Por exemplo, a linguagem do Ruby on Rails é Ruby. E o framework é alguém que imaginava ali que para um site você precisa geralmente desses arquivos, para uma API você precisa geralmente desses arquivos. E aí ele cria ali bibliotecas. Basicamente um framework é um conjunto de bibliotecas agrupadas ali que fazem sentido juntas, tá bom? Então, na parte de back-end também tem outros serviços como Elasticsearch, que são serviços para fazer buscas, por exemplo. Elasticsearch ali é uma API de busca associada a um banco de dados, para você realizar buscas mais complexas ali, quando você tem, por exemplo, um Buscapé da vida, ou você tem um Google da vida, claro que é muito mais complexo, mas realizar buscas ali, ok? E existem muitas outras coisas que no back-end você precisa dominar, mas principalmente aprenda ali um banco SQL, um banco NoSQL, aprenda ali uma linguagem, aprenda um framework, mas não fique ignorante nos outros, não ignore os outros. As pessoas estão falando de Node, vai lá, conhece o Node. As pessoas estão falando de Python, vai lá, conhece o Python. Não se torne ignorante, não negue as outras linguagens, os outros frameworks, só porque você é especializado em algum desses, tá bom? Tudo isso aqui é basicamente incrível, todos esses frameworks, todas essas linguagens são geniais, as pessoas passaram horas, dias, meses, anos trabalhando neles para que eles funcionassem dessa forma. Vamos dar o devido valor a esse trabalho incrível que o pessoal fez, ok? Show de bola, então. Então, no back-end a gente tem essas coisas principais. Vamos ver o front, depois a gente volta aqui no nosso mapa. Então, no front a gente tem aquele trio principal, né, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Mas também temos alguns frameworks que são muito famosos no front-end, que ajudam, né, no dia a dia ali de criar os sites. Lembrando que, assim como ali o Rails, como o Django, os frameworks aqui com HTML, CSS e JS, eles são pensados para, uma pessoa vai criar um site, no caso do Bootstrap, tá? Ela vai precisar geralmente de um botão bonitinho. Eu vou criar aqui um modelo de botão, assim a pessoa só coloca um botão com a classe BTN. No caso do Materialize é a mesma coisa, que é um framework que eu tenho gostado muito de usar e eu recomendo que vocês deem uma olhada. Então, um framework nada mais é do que um conjunto ali de arquivos já pré-preparados. Tanto Bootstrap, Materialize, Semantic UI, Foundation, todos eles são um conjunto de HTML, CSS e JS que o pessoal reuniu e falou, a maior parte das pessoas vai precisar desse conjunto de coisas aqui para fazer um site, ok? Então, o Foundation tem uma coisa legal também, que ele permite você criar e-mails responsivos, ele é um framework de e-mails também. Então eu achei legal falar isso, que eu uso ele e gosto bastante.
O Materialize, como eu já disse, baseado no material design do Google, extremamente bonito e moderno para usar. É o mesmo padrão que o Google usa nos apps dele, nos sites dele também, se você usa Inbox, você já deve ter visto o Materialize, ou em vários outros sites do Google também, ele está atualizando todos eles. Na parte de CSS, como você sabe, é a parte de estilo, né, que deixa um site bonitinho, dá cores, dá espaço e coisas assim. Existem ali maneiras melhores de escrever o CSS, de ter variáveis e coisas assim como less, sass, SCSS, etc. Então é bom que você aprenda, por exemplo, o SCSS, o CSS normal e o SCSS, caso você não conheça ainda. No caso do HTML, você vai ter que aprender o HTML, aprenda já o HTML5, ok? E no JS, a gente tem vários frameworks também que são muito famosos. Eu separei aqui os três principais, né, que é o Angular, o React e o Vue.js. O Angular está ali na sua versão 4 e agora chama só Angular. Existe também o React, que é bem legal, e o Vue.js. Todos esses caras são muito bacanas e eles vão te ajudar a construir sites mais com resposta melhor, ok? Sem reloading, às vezes um SPA também, um single application, single page application e coisas assim. Então, no JS a gente tem esses frameworks bem legais que nos ajudam a construir páginas mais modernas, né? Hoje em dia o usuário já não tem mais paciência de ficar vendo aquele reload na página ou coisas assim. Então, eu recomendo que você dê uma olhada nesses três caras. Eu gosto bastante do Angular por ele ser um framework já mais completo, por assim dizer, mas gosto do React, gosto do Vue também, acho todos eles incríveis e geniais, ok? Na parte do front é isso então, né? Esse coração, esses três principais, esses frameworks que são um conjunto desses três e também alguns frameworks exclusivos ali, ou principalmente feitos com JS. Show? No caso do Angular, hoje em dia ele é feito com TypeScript, que é um superset do JavaScript. Beleza? Então, agora falando de práticas, não, vamos para o Cloud. O Cloud está mais legal. Show! O Cloud é como você vai subir esse seu site ali para o servidor. Eu acho bem bacana que você, como desenvolvedor, também compreenda como isso funciona, né? Também não fique ignorante para como fazer o deploy de um site, não deixe isso só para o DevOps ou qualquer coisa assim. Então, na Cloud existe a hospedagem. Hospedagem é o servidor onde seu site vai ficar, tá bom? Quando você sobe um site, ele tem que ficar em algum lugar, seja a parte front-end, seja a parte back-end. Existem servidores de máquinas mesmo, servidores, por exemplo, um Linux na Cloud, que é o que a AWS vende. Existem também servidores de imagem, por exemplo, se você precisa subir muitas imagens, geralmente você vai ter problema usando hospedagem, a mesma hospedagem que para o site, para o código, ok? Porque geralmente é 30 GB, mas 30 GB num site grande é só o consumo diário de imagens, né? Então existem alguns como o AWS S3, o Cloudinary também, bem bacana. Todos esses fazem muito bem esse serviço, ok? E nos servidores existem vários, existem vários caras como esse, DigitalOcean, AWS que está aqui atrás, Google Cloud, Local Web aqui no Brasil também, é legal falar de uma empresa brasileira, Heroku, Azure, são vários caras que você pode deixar e executar seu código ali, bem legal? Show! Então, hospedagem, é bom que você domine então um pouco ali desses caras, dessas clouds, entenda um pouco da AWS, que é muito utilizada, entenda um pouco da DigitalOcean, que também é muito utilizada, entenda como fazer ali para criar a sua máquina nesses caras, e também como mexer um pouco com a hospedagem de imagens. Eu sei que pode parecer que são muitas coisas, mas no dia a dia você vai aprendendo, não se preocupe, escolha algumas coisas para começar. Hospedagem, vou começar pela DigitalOcean, como funciona a DigitalOcean, ok? Servers, é legal que você saiba que existe então ali servers que servem como reverse proxy, que servem como server mesmo para o seu site, o Apache, hoje em dia mais usado, né? Nginx, que é bem bacana. Então esses caras, é interessante que você saiba que para você subir profissionalmente o seu site, geralmente você precisa desses caras, ou geralmente você vai usar esses caras, tá? É claro que o meu background é mais Ruby on Rails, então eu sei que lá do lado do Java tem outros caras principais, do lado do .NET tem outros caras principais, mas isso é só um exemplo para você entender
quais tecnologias, né, quais conceitos você precisa ir compreendendo. Show? Então, de cloud tem mais o Continuous Integration. Eu achei legal colocar o Continuous Integration aqui só para explicar um pouco desse conceito. Continuous Integration é para você manter a sua equipe sempre alinhada e o seu código sempre na cloud. O Continuous Integration você consegue ali, quando você dá um git push, que é para subir o seu código para o repositório, o seu código, se for para subir para production, vai ser analisado por esse servidor do Continuous Integration e ele vai fazer o deploy para você. Ou não, ou é simplesmente subir para fazer o teste, então ele vai rodar os testes, já a gente vai falar de teste, mas ele vai rodar os testes unitários, de integração, tudo mais, e vai te dar um feedback para dizer se seu código que você subiu está correto, não está correto, precisa de correção, qualquer coisa assim. Interessante que você conheça algum desses serviços, como o Travel CI, todos eles têm ali seu lado gratuito, Circle CI, CodeShip, então é bacana que você também saiba que nesse lado do server, eu estou mostrando só algumas coisas, mas existem muito mais coisas. Mas você compreendendo essas principais aqui, você já vai conseguir fazer o deploy do seu site. Show? Práticas. Práticas são coisas que você geralmente precisa saber para desenvolver um site ou desenvolver de uma maneira saudável, ok? Por exemplo, um desenvolvedor full stack, super full stack, precisa saber criar testes. Testes é uma maneira de você automatizar todo o processo de verificação do seu software para ver se ele continua fazendo tanto sentido quanto ele fazia antes das alterações, ou coisas no tempo também quebram, mesmo quando as alterações não são feitas. Então é bom você ter ali um conjunto de testes automatizados, que são nada mais nada menos que softwares desenvolvidos, né, criados ali para testar o seu app, ok? Gestão dos logs é legal também, é bem comum você ver os desenvolvedores tendo grande problema com os logs por não saberem onde guardar, como guardar, então é bom você entender o que são logs, né, e como armazenar melhor esses caras. Só dando um resumo, logs geralmente é o que seu software devolve ali, baseado no que está acontecendo. Teve um problema, ele vai aparecer no log. Teve um sucesso de uma chamada, vai aparecer no log. Log é o que está escrito, que seu app deu de feedback para você. Debug, é bem comum também ver a galera não saber como resolver um bug. Debug é o ato de você conseguir, usando algumas ferramentas, rodar passo a passo o seu software para entender onde é que quebrou. Então é uma prática que você precisa aprender. Realização de deploy, é extremamente importante que você aprenda a subir o seu app. Consumo de APIs também é muito importante, só mais um ponto, mas é muito importante. Configuração do seu ambiente de desenvolvimento, seja usando Docker, não usando Docker, é bom que você saiba fazer isso. Então, se você está estudando para ser um programador, vai aprendendo essas coisas, vai pesquisando sobre essas coisas, tá bom? Fazer backup do seu site, do seu banco de dados, também é uma prática extremamente importante. Show? Beleza. Então a gente viu todas essas partes aqui, o front, só faltou o mobile e o planejamento. Mobile, galera, é interessante que se você quiser ser mobile, que você se aprofunde muito nisso. Mas, como um full stack, super full stack, você precisa não ser ignorante nas tecnologias que estão rolando para o mobile, tá? Geralmente, a gente constrói muitas APIs que servem como base para o mobile, então é muito bom que você entenda o que está rolando por lá. Então existem frameworks, assim como em tudo, para o mobile, como Ionic, que eu gosto muito, React Native, PhoneGap. Esses caras são ali arquivos já pré-configurados, né? aquele conjunto de arquivos feitos para facilitar o desenvolvimento de um app. Show? Ferramentas. Existe também um cara bem famoso agora que a galera gosta bastante, que é o Firebase. O Firebase ele serve como um banco de dados na cloud e também permite ali fazer autenticação, autorização de usuários no app. Então, se você tem um app que não precisa de muita lógica, não precisa de um back-end muito forte, usa o Firebase, que é bem legal, ok? Existem vários tipos, né, de app mobile, só explicando um pouco para você também não ficar ignorante nesse sentido. Ignorante, no que eu digo, é ficar sem saber, né, o que está rolando. Então, existem os PWAs, né, que são os Progressive Web Apps, que são apps que você não precisa instalar no celular, é um site ali que você gera, o cara acessa no browser, ele consegue até criar um ícone na home desse site, consegue receber push notification e etc. Consegue rodar offline também o seu site. Então, ao invés de você ter que estar instalando todo o app, você
vai e faz um Progressive Web App. Existem os nativos, né? O nativo geralmente você desenvolve um para iOS, um para Android, e esse cara ele geralmente tem mais performance, geralmente consegue acessar os dispositivos do celular, como a câmera, GPS, etc. Existem os velhos, né, Web Apps, que não são Progressive Web Apps, né? Eles não, você não gera um íconezinho, eles não rodam offline, é basicamente um site mesmo responsivo que serve ali para o celular. E os híbridos? Os híbridos são bem bacanas porque eles são feitos geralmente com JavaScript, TypeScript e ao mesmo tempo eles conseguem acessar câmera, conseguem acessar GPS usando alguns módulos. Os híbridos aí na categoria a gente tem o Ionic, que é bem legal, que consegue acessar o Cordova ali, etc, para acessar as coisas do celular, então é bem bacana. O Ionic recentemente também liberou o PWA, então dá para gerar um Progressive Web App usando Ionic, que é bem legal, ok? Mobile não é a minha especialidade, claro, mas eu gosto bastante dessa área também, acho bem legal, acho bem positivo quem quer aprender mais sobre essas coisas. E eu sei que tem muito mais ferramentas, muito mais frameworks, mas é para que você entenda de uma maneira geral o que está rolando. Show? Então, em planejamento, que é o que a gente deixou por último, planejamento, galera, é a arte de você pré-visualizar o que vai acontecer, pré-definir o que vai acontecer, ou também pré-definir alguns princípios do projeto e também ir documentando e continuar o planejamento contínuo, né? Eu digo sempre que você não tem que parar o seu planejamento, você tem que planejar continuamente. Criação de mockups, modelagem de banco de dados, fluxo de trabalho, mapeamento de API, avaliação de viabilidade, documentação, ok? Então, só falando um pouquinho de cada ponto, eu acho bacana você sempre modelar o seu banco de dados quando você tem no planejamento. Você também entender o fluxo de trabalho da equipe, seja usando métodos ágeis ou não. O mapeamento de API, né, que é você ali mapear os endpoints, usando ferramentas como Swagger, por exemplo. A avaliação de viabilidade, eu acho interessante, principalmente se você não está numa equipe muito grande, que antes de começar qualquer projeto, vocês criam um documento se perguntando se aquele projeto realmente vale a pena, se comercialmente ele vale a pena, se ele for open source, se ele realmente vai ter adesão da comunidade ou não. Então é para verificar, isso aqui é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou criar algo para ver se isso vale ou não a pena ser desenvolvido, ok? Documentação geral, né? Agrupar ali informações de tudo que ocorreu e que vai ocorrer. Criação de mockups das telas, eu acho isso fundamental. Eu não começo nada sem mockups, porque o mockup ele garante que eu já vou ser obrigado a pensar nas regras de negócio, que eu vou ser obrigado a entender como meu app vai se parecer no final. Então essas são algumas práticas aí que eu uso, que eu acho bem bacana de você usar também, trazer isso para o seu app. O Full Stack geralmente não fala muito de planejamento e o Super Full Stack força muito nessa área também de visão. Eu gosto bastante de falar sobre visão, né? Visão e experiência técnica juntas vão criar um super desenvolvedor. A diferença entre um sênior e um pleno geralmente não é uma diferença técnica, não é uma diferença de um cara que conhece X e outro que conhece 10X. Geralmente é uma diferença técnica muito sutil, mas uma diferença, uma experiência e visão muito diferente, sabe? O pleno, ele realmente é muito bom em executar, mas ele não é bom em ver o campo geral. Já o sênior é o cara que chega na empresa e fala, deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu planejo, deixa comigo que eu faço. Isso é mais ser sênior do que conhecer a sintaxe completa, ok? Então, senioridade tem a ver com experiência, experiência tem a ver com visão. Show? Então, planejamento é fundamental em qualquer coisa que você vá fazer. Então, essa é a última aqui das partes das habilidades técnicas, né? E agora a gente vai falar um pouco das habilidades não técnicas, que eu acredito que fazem parte do Super Full Stack, que a gente está definindo junto, né? Como sendo esse programador do futuro, esse programador que não vai ser descartável, porque ele está sempre participando da solução, participando da inovação, ao invés de estar passivo ali, só esperando algumas informações para sair codando desesperadamente, ok? Então, habilidades não técnicas são muitas. Eu as agrupei aqui de uma maneira bem simples, tá? Para não complicar demais, mas uma coisa que eu acho muito importante é sempre ter uma atitude positiva diante dos problemas. É sempre aquele cara que fala, eu não sei a solução, mas eu sei saber, ou eu vou saber em breve. Capacidade de aprender, aquele cara
que ele consegue olhar para um novo framework, olhar para uma nova linguagem e falar, não, tudo bem, eu aprendo aqui, deixa comigo que eu aprendo. As empresas precisam de pessoas que conseguem aprender, porque o mundo muda muito rápido, as tecnologias mudam muito rápido. Se você for especialista em X amanhã está defasado, seja porque saiu a versão X.2 do X, ou porque saiu um novo Y, ok? Capacidade de ensinar. As empresas precisam que todos os profissionais ali dentro possuam um conhecimento mínimo de tudo que está rolando. Então, se você não sabe ensinar, se você é uma bolha, se você é alguém que não compartilha, você vai estar isolando a empresa, vai estar isolando o conhecimento, só recebendo e não compartilhando. Isso não é legal. Liderança mesmo que você não queira ser um líder, é importante. Pessoas precisam serem estimuladas, serem ajudadas, serem puxadas para que tudo ocorra bem. Liderança é a arte, né, de você conseguir trabalhar mais do que todo mundo e através disso mostrar o exemplo e fazer as coisas funcionarem, ok? Comprometimento. Se você não é um cara comprometido, ou seja com a sua própria startup, ou seja com a empresa que você trabalha, com certeza você vai ser mais um problema do que uma solução, porque é necessário estar 100% no seu negócio, 100% no negócio que você escolheu trabalhar, que você está recebendo para trabalhar. Então, habilidades não técnicas do Super Full Stack, elas abrangem várias coisas, entre elas coisas mais subjetivas e coisas mais objetivas. E o comprometimento, para mim, das coisas mais subjetivas é o mais importante, talvez. Porque quando você está comprometido, mesmo que você não tenha uma capacidade tão grande de aprender, você vai se esforçar e vai conseguir superar isso. Você vai conseguir ensinar, caso você também já vivia numa bolha, mas você vai quebrar a bolha. Então, se comprometer é o mais importante. Pensamento crítico é ter a capacidade de analisar, ver, por exemplo, você recebeu uma demanda, ver se ela realmente faz sentido, ver se ela realmente deve ser feita dessa forma. É ter a capacidade de analisar as coisas. Criatividade. Se você é um cara que não inova, um cara que não vai fazer nada novo, que só vai fazer as coisas que mandam para você fazer, com certeza você é um forte candidato a ser substituído por uma máquina, já que uma máquina faz exatamente isso. Então a criatividade vai te destacar, vai te tornar indispensável por ser alguém que está criando, alguém que está trazendo coisas novas, ok? E nada disso funciona sem negociação. Negociação é a arte de você conseguir, seja negociar o seu salário, seja negociar com o cliente, seja garantir que as coisas vão rolar como elas têm que rolar. Compartilhamento faz parte também da capacidade de ensinar, mas vai um pouco além, também com a comunidade, né? Ter uma conexão com a comunidade, como eu disse logo abaixo. Então, compartilhar é você estar sempre ligado com a comunidade, também com a empresa e tudo mais, ok? E resolução de problemas. Resolução de problemas é a capacidade de você encontrar um problema e resolver esse problema. É claro que isso também está conectado com a atitude positiva, está conectado com comprometimento, tudo isso se interliga, são maneiras de ver o mundo, maneiras de trabalhar que vão fazer você ser diferente, vão fazer você ser aquele cara que é indispensável para a empresa. Faz um exercício mental aí, lembra da sua empresa e fala quem é o cara que é indispensável, que se esse cara sair, a máquina para. Será que é só porque ele é muito bom tecnicamente? Ou será que tem até alguém que é muito bom tecnicamente na sua empresa, mas que é substituível? Então, tem pessoas que são insubstituíveis porque elas se interessam, porque elas se intrometem onde elas não foram chamadas, porque elas vão lá e resolvem o problema. Então, fica atento aí a esses perfis, dá uma lembrada aí na galera que você conheceu e pensa se comprometimento não era importante, se resolução de problema não era importante, se criatividade não era importante, ok? Então, não é só sobre códigos, é sobre como você vai se comportar para entregar esse código. Espero que você tenha gostado desse apanhado geral. Veja bem, eu não listei todas as tecnologias do mundo, eu não listei tudo que faltava, eu listei apenas o principal, ou melhor, as categorias principais e dei alguns exemplos dentro dessas categorias para que você entenda o que você pode adquirir, o que você deve aprender, tá? Show de bola! Valeu! E aí, gostou do que você viu no segundo episódio da Semana Super Full Stack? Espero que você tenha gostado e tenha trazido um pouco de luz sobre essa confusão que as tecnologias causam.
Eu vou mandar para você por e-mail amanhã esse mapa que você viu. Então eu vou mandar, você vai poder acessar, ver com detalhes. Se você não está inscrito na Semana Super Full Stack, se inscreve aqui embaixo para poder receber, ok? Aí você vai receber esse mapa, vai poder ver como eu segui aquele fluxo, vai poder relembrar e até guardar caso você queira, ok? Não deixa de ver o episódio de amanhã, a gente vai falar sobre como se tornar então esse cara, o Super Full Stack, como finalmente entender qual é o passo a passo para você se tornar um programador melhor, um programador que faz a diferença, ok? Então, vem com a gente amanhã e chama a galera. Se você puder, chama o pessoal para participar também, que esses episódios vão ficar no ar por um tempo limitado. E também comenta aí embaixo, comenta aí falando se você gostou, se você não gostou. Deixa aí a sua opinião, deixa a sua opinião sobre a programação, como ser um programador melhor. Comenta aí embaixo, conversa comigo nos comentários. Estou esperando, tá bom? Obrigado então, até amanhã.